Pronto, boa tarde, pessoal. Vamos continuar com as nossas aulas de cálculo 4. Hoje vamos continuar falando sobre a série de Fourier, que a gente começou a estudar na última aula. Então, o que é uma série de Fourier mesmo? É uma representação de uma função como uma soma infinita de senos e cossenos, né? Então, a gente quer representar a função como a sua série de Fourier, que a gente representou assim, SF de f de x, e a série era a 0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito, de a n vezes cosseno de npx sobre L, isso aqui é o ângulo a desse cosseno, mais bn vezes seno de npx sobre L, certo? A função f, ela precisa ser uma função periódica, com período 2L, beleza? A gente só pode fazer a série de Fourier para funções que sejam periódicas. E na aula passada a gente desenvolveu fórmulas para esses coeficientes, né? A gente viu que o A0 ele vale 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de f de x dx. A gente viu que os ANs eles valem 1 sobre L vezes integral de menos L a L de f de x cosseno de npx sobre L dx. Tá? E esses BNs, aí eles valem 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de f de x vezes seno de npx sobre L dx. Tá, hoje a gente vai fazer mais algumas contas com essas fórmulas e com a série de Fourier. Mais especificamente, a gente vai trabalhar com exemplos parecidos com aquele último exemplo da última aula, em que no final, lembra que a gente substituiu o x na série por um valor e disse, né, que esse valor era igual ao valor da função no ponto, né? E eu já tinha meio que adiantado em que situações que a série ela era convergente. Bem, ela vai ser convergente em todos os pontos para qualquer x que a gente escolher. Lembra que quando a gente tem uma série de funções, como é o caso aqui, ou também como é o caso quando a gente tem uma série de potências, quando a gente substitui o x por algum valor, a gente obtém uma série numérica, né? Se a gente substituir o x por zero, por exemplo, aí daria o quê? Daria a 0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito de an, cosseno de 0, que é 1, mais bn seno de 0, que é 0. Então, daria somatório de an, né? Então, na hora que eu substituo o x por algum valor, eu obtenho alguma série numérica. Essa série pode ser convergente ou pode ser divergente. Então, onde que essa série ela é convergente? Ela é convergente em todos os pontos. Agora, o resultado da soma dela vai depender do ponto, tá? Ela vai depender se a função f ela é contínua no ponto ou não. Isso é o que diz o teorema de Fourier. Tá? É o que diz o teorema de Fourier. Então, vamos enunciar esse teorema rapidinho aqui, tá? Eu não vou demonstrar esse teorema não, certo? Então, a gente precisa que f seja uma função que seja periódica com período 2L. Então, f periódica, período 2L. Isso, às vezes, a gente escreve assim também, tá? F é uma função que é 2L periódica, já para indicar qual é o período, para não ficar escrevendo ela é periódica com período 2L, né? Tá meio repetitivo isso. Então ela é uma função 2L periódica. E a gente vai supor que f e a sua derivada sejam funções contínuas por partes no intervalo de menos L a L. Tá? F e derivada contínuas por partes no intervalo de menos L a L, que seria basicamente um período fundamental da função, né?
certo? Então, a série de Fourier de f, SFF de x, ela, é, ela, ela converge para, vamos colocar assim, ó, f de x, certo? Ou seja, a série vai ser igual à função, a soma da série vai ser igual à função se f é contínua em x. Tá? Então, onde a função ela for contínua, a série converge para a função. Onde a função não for contínua, o fato de f e a sua derivada elas serem contínuas por partes vai garantir que os limites laterais vão existir, certo? Vai garantir que os limites laterais vão existir. Então, a função vai tender a um limite pela... Aqui para mim é a esquerda, tá? Para vocês é a direita, eu acho, né? E vai tender a outro limite se for lá pelo outro lado. A soma da série vai ser a média desses valores. Então, digamos que, por um lado, o limite da função é 8, e pelo outro lado, o limite da função é 20. A média entre 20 e 8 vai ser 20 mais 8 sobre 2, certo? Seria 14. Então, a série converge nesse ponto aqui para essa média, certo? Ela converge para 14. Estão entendendo, né? Então, se a função f for contínua no x, a série converge para f de x. Se a função for descontínua em x, então a série converge para a média entre os limites laterais da função f nesse ponto, certo? F seria o limite pela esquerda mais o limite pela direita dividido por 2. A notação que a gente está utilizando é essa aqui, ó, vai ser fx mais fx menos sobre 2, certo? Então, se f não for contínua, se f não é contínua em x. Então, quem é que é fx mais? Como vocês podem imaginar, esse carinha aqui é o limite pela direita. É o valor que eu obtenho quando eu me aproximo de x por valores maiores que x, tá? Enquanto fx menos, por sua vez, aí é o limite andando pelo lado esquerdo, me aproximando pelo lado esquerdo. Certo? Então, quando a gente iniciou a última aula, eu falei que ia ter basicamente duas perguntas, né? Quem é a série? Ou seja, quais são esses coeficientes aí? A gente respondeu essa pergunta na última aula. E agora é em que pontos que a série é convergente e para onde ela é convergente. Aí a gente respondeu agora, dessa vez sem demonstrar, né? Porque a gente precisaria de muito tempo para demonstrar esse teorema aqui e a gente está mais interessado em aplicar ele. Tá bom? Então agora o restante da aula vai ser basicamente resolver alguns exercícios. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Vão ser 3 exercícios que a gente vai resolver, tá? Aí vai ter um monte de cálculo, um monte de conta, então vocês já estão avisados aí. Então, vê, a gente tem aqui, ó, esse primeiro exemplo é uma função f, que é 2 π periódica, então ela é periódica com período 2π. Lembra que o L é metade do período, né? Então, o L seria π, tá certo? E no intervalo de menos π até π, f de x vai ser igual a x elevado a 2 sobre 4. Certo? Então, vê, na hora que eu digo como que f é dentro de um período fundamental dela, eu sei como que ela é em todos os pontos, né? Só se eu fosse desenhar aí o gráfico, por exemplo, a única coisa que eu teria que fazer seria sair deslocando o gráfico para o lado. Da mesma forma que a gente faz o gráfico de uma função seno, por exemplo, né? A gente sabe como que ela funciona dentro de um intervalo, que é assim. Não sei como vocês estão me vendo, se está aparecendo refletido ou não. Então, vou fazer das duas maneiras.
A gente sabe que dentro de um intervalo ela é assim. Como que eu sei como é que é nos outros intervalos? Só é a gente pegar esse gráfico aí e aí sair colando ele do lado do gráfico anterior, tá? Então ficaria basicamente assim: 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Aqui no caso vai ser uma parábolazinha. Então, como é que ia ficar o gráfico? Ele ficaria assim, ó. Teria uma parábola, aí teria outra parábola igual, teria outra parábola igual e assim por diante. Tá? Se eu digo como que a função periódica é dentro de um intervalo, dentro de um período fundamental dela, eu sei como que ela é dentro da reta inteira. Só é sair repetindo. Então foi isso que a gente fez aí. A gente disse como que é a cara da função dentro de um período dela. Então a gente já sabe como que ela é em todos os pontos. Aí a gente tem algumas perguntas aqui. Na letra a pergunta é: encontre a série de Fourier de f. Então, encontre S, f de f de x. Letra B. Letra B é: esboce o gráfico da série de Fourier no intervalo de menos π até é, 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 a, até é 3π. Então, esboce o gráfico de S, f de f de x nesse intervalo aqui, de menos π até 3π. Letra C. Aí é aquela aplicação, né, que a gente já tinha comentado na última aula. É usar a letra A e o teorema de Fourier, que a gente acabou de ver, para calcular a soma dessa série aqui, ó. Somatório de n igual a 1 até infinito. Deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui. Não, beleza. Tá. Pronto, é isso mesmo, tá certo. Eu tava achando que eu já tinha feito esse exemplo, mas não. Era parecido. Somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n elevado a 2. Quanto que vale isso, tá? Então, eu não estou perguntando mais se a série ela é uma série convergente ou se é uma série divergente. Estou perguntando qual é a soma da série. Para mostrar que a série aí ela seria convergente, tem várias opções, né? A gente poderia usar o teste da série alternada, por exemplo. Poderia usar convergência absoluta, colocando aí o módulo e vendo que o que ia ficar seria uma p-série convergente. Mas isso aí foi coisa do passado, né? Agora o que a gente tem que fazer é calcular qual é a soma da série, que era algo que não dava para fazer no curso de cálculo 3. Agora dá, porque dá para a gente usar as séries de Fourier para fazer isso. Tá bom, então vamos começar aí vendo qual é a série de Fourier. Como eu falei na última aula, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é pensar o seguinte, ó. A função ela é par, ela é ímpar, porque se for alguma das duas coisas, fica mais fácil resolver alguma daquelas integrais lá, né? Alguma dessas integrais aqui, ó. Se a função f for uma função ímpar, essa integral aqui é zero, por exemplo. Tá? Se ela for ímpar, essa integral aqui é zero ainda também, porque eu teria uma função ímpar multiplicada por uma função par, dá uma função ímpar integrada em um intervalo simétrico em relação à origem. Também daria zero. Agora, se a função for par, aí é essa integral aqui que dá zero, certo? Porque eu teria uma função par multiplicada por uma função ímpar, dá ímpar, em um intervalo simétrico em relação à origem. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que ver. A função tem alguma paridade? Ó, a função é essa aqui, ó. Ela é uma função par, né? Se ela for par dentro desse período fundamental aí dela, que ele já é simétrico em relação à origem, então ela é par na reta inteira. Se a gente desenhar como que seria o gráfico dela, seria um gráfico que seria simétrico em relação ao eixo y, tá bom? Então é uma função par. Isso vai facilitar a vida, porque a integral do bn vai ser zero, já diretamente, não precisa fazer nenhuma conta, certo?
Então, deixa eu escrever aqui. Daqui eu já sei que o BN é zero. Vamos para zero e os ANs. Beleza. Então, como é que fica o A0? Deixa eu fazer o A0 aqui. Acho que cabe. A0 seria o quê, né? Seria 1 sobre L. Beleza? Quem é L? Bem, isso aqui é 2L. Quer dizer que L vale π. Então, fica 1 sobre π, integral de menos π até π, de f de x dx. Dentro desse intervalo, vai dar x ao quadrado sobre 4 dx. Como a função é, ela é uma função par, pode dobrar aqui se quiser, tá? Pode olhar apenas em metade do intervalo, mas multiplicar o resultado todo por 2. Certo? Eu acho melhor fazer assim, porque eu não fico com um limite de integração embaixo que é negativo. Às vezes isso acaba atrapalhando, né? Que fica com um menos lá da integral, depois fica com um menos dentro de alguma coisa. Às vezes a gente acaba errando aí os sinais. Então eu vou fazer assim de 0 até π. Como é que vai dar, né? Vai dar 2 sobre π. E a integral aqui vai ficar x ao cubo sobre 3. Já tem esse 4 aqui embaixo, então fica x ao cubo sobre 12. Certo? De 0 até π. Ou seja, deu π ao cubo sobre π. Fica π elevado a 2. Certo? E o 2 com 12 simplificou, ficou 6. Então deu π ao quadrado sobre 6. Certo? Massa. Vamos ver agora como é que fica como é que fica o AN. A n eu posso fazer do mesmo jeito. 1 sobre π, integral de menos π até π, de f de x, que é x ao quadrado sobre 4, cosseno de nπx sobre L. Então vai ficar nπ x sobre L, que é π, né? Então vai cancelar, vai ficar assim. N vezes x. Certo? Como a função aqui inteira da minha integral ela é par, eu posso também fazer a mesma coisa, fazer de 0 até π e multiplicar aqui o resultado na frente, tudo por 2. Então fica assim. Para integrar, eu tenho que fazer por partes, certo? Vou logo simplificar aqui também, tá? Então a minha integral eu vou fazer assim, ó. Vou dizer que u é x elevado a 2. Aí o du vai ser 2 vezes o x e o dx. E o dv, aí é cosseno de nx dx. Portanto, o v vai ser seno de nx sobre n. Tá, então eu vou ter 1 sobre 2π, que repetida ali, vezes u vezes v, então vai dar x elevado a 2, seno de nx, sobre n, calculado em 0 e em π, menos a integral de v com du. Então vai dar 2 vezes a integral, né? Divide logo aqui pelo n, fica a integral de 0 até π de x seno de nx, dx. Então, de novo, como eu falei na última aula, é melhor logo a gente analisar quanto que dá essa integral aqui. Ó. Desculpa, analisar o valor que vai ter essa expressão aqui. Ó, quando x for igual a 0, vai ter 0 elevado a 2. Então já dá 0 direto. Também daria 0 por causa do seno, né? Fica seno de 0. Quando x for igual a π, aí essa parte aqui vai ser seno de nπ. É o seno de um múltiplo inteiro de π. É 0, né? Como a gente comentou na última aula. O que é que a gente sabe, né? Seno de nπ, seno de múltiplos inteiros de π. Isso aqui sempre dá 0, enquanto que o cosseno de nπ, cosseno de múltiplos inteiros de π, isso aí vai dar igual a menos 1 elevado a n.
Se o n for par, dá 1. Se o n for ímpar, dá menos 1. Tá certo? Então, se o x for π, também vai dar zero. Vai ficar π ao quadrado, seno de nπ. Seno de nπ é zero. Então, essa parte aqui deu zero. Logo, não preciso mais me preocupar com ela. Vou para a integral de novo aqui. Nessa integral, vou integrar por partes de novo. Então, eu vou dizer que u é x, aí o du vai ser dx, e que o dv é seno de nx dx, e aí o v vai ser menos cosseno de nx sobre n. Menos cosseno de nx sobre n. Tá, acho que não dá mais... e não tem mais espaço aqui, né? O que é que vai dar? Ó, lembra que já tinha um dividido por 2π ali na frente, né? Sendo que ainda tem esse 2 aqui, que vai cancelar com esse 2 daqui de baixo. Então, vai dar menos 1 sobre n, menos 1 sobre nπ. Vamos continuar aqui. Menos 1 sobre nπ vezes. Aí a gente tem u vezes v, x vezes menos cosseno de nx sobre n, menos x cosseno de nx sobre n, menos a integral de v du. Então, de v, eu vou ter menos 1 sobre n, e o du é só aquele dx lá. Então, vai dar mais 1 sobre n, integral de 0 até π, do cosseno de nx dx. E aqui, claro, eu tenho que calcular em 0 e em π. De novo, vamos olhar para esse termo aqui. Quando x for 0, aí dá 0 vezes alguma coisa, vai ficar simplesmente 0. Quando x for π, aí vai dar o quê? Vai dar menos π cosseno de nπ. Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n, né? Então, esse termo aqui vai dar menos π menos 1 elevado a n sobre n. Beleza, né? Beleza. E aqui vai dar o quê? Nessa outra integral. Nessa integral aqui eu vou ter o seno de nx sobre n, e isso vai ser calculado em 0 e em π. Pronto. Quando x for 0, dá seno de 0. É 0. Quando x for π, dá seno de nπ. E é 0, né? Então, essa integral aqui dá 0. Certo? Isso aí é algo para vocês já armazenarem aí nos HDs de vocês, tá? Se eu tivesse a integral, se eu tivesse essa integral aqui, tá? Integral de menos π até π de seno de nx. Isso aí dá 0, por quê? Porque é uma função ímpar, né? Que está calculada em um intervalo simétrico em relação à origem. Se eu tiver essa integral aqui, tá? Essa integral aqui, aí não é uma função ímpar, é uma função par. Mas, quando a gente fizer a integral, vai dar o quê? Vai dar seno de nx, tá? Sobre n, calculado em menos π e em π. Sendo que nesses dois valores, o seno dá zero. Vai dar seno de nπ em um valor e seno de menos nπ no outro. Então, dá zero do mesmo jeito, tá? As duas dão zero, dão por motivos diferentes, mas as duas dão zero. Certo? Tá bom, então o que é que resta aqui, né? Vamos ver pra gente não errar. A gente tem esse menos daqui e esse menos daqui. Juntando os dois, ficou com sinal de mais. Certo? Ficou com sinal de mais. Então, a gente vai ter menos 1 elevado a n, que veio daqui, n daqui, n de cá, e esse π que restou aí dividindo, cancela com esse π daqui. Beleza? Então, deu menos 1 sobre n ao quadrado. Menos 1 é elevado a n, desculpa, sobre n ao quadrado. Esse é o AN. Beleza? Alguém não entendeu o que eu fiz aí nesse finalzinho? Beleza, né? Vamos voltar lá para o enunciado para ver qual era qual era a pergunta. Esboce o gráfico da série em menos π até 3π. Então, pronto, vamos fazer aqui vamos fazer um
Esboço. Eixo Y, eixo X. Então, aqui vai ser menos π. Aqui vai ser π. 2π. Acho que ficou muito grande esse espaço aí, mas acho que cabe aqui ainda. 3π. Então, ela é periódica com período 2π. Dentro desse intervalo aí, ela vale x ao quadrado sobre 4. Então, eu sei já como é que eu desenho o meu gráfico dentro desse intervalo aqui, ó, daqui até aqui. Ela vai ser justamente aquela parábola lá. Digamos que aqui, que é o ponto π ao quadrado sobre 4. Então, o meu gráfico vai ser assim, ó. Certo? Vai ser assim. Então, eu vou vir para cá também, aqui em cima. E aí o gráfico vai fazer assim. Certo? Uma parábola assim. Que é justamente o gráfico dessa função aqui dentro desse intervalo. Agora, ela é periódica com período 2π. Então, nesse outro intervalo aqui, é outro intervalo com o mesmo comprimento. Então, eu vou ter que repetir esse gráfico. Eu vou ter que vir fazendo a mesma figura que eu fiz ali. Agora que eu estou vendo que esse intervalo aqui agora está maior do que o outro, né? Mas não tem problema não. Eu vou passar aqui e vou lá para cima. Certo? Então, esse aí que é o gráfico da série, dentro desse intervalo. Por que eu sei que esse é o gráfico da série? A princípio, esse aqui é o gráfico de quem? É o gráfico da função, né? Então, é o gráfico de f de x no intervalo. Gráfico de f de x no intervalo de menos π até 3π. Aí a gente olha agora. Ó. Nesse intervalo tem algum ponto que a função ela é descontínua? Não, né? Ela é contínua em todos os pontos desse intervalo. Então, a série de Fourier ela vai ser convergente sempre e converge exatamente para o valor da função em todos os pontos desse intervalo. Aí é aí que vem a justificativa. Ó, f de x ela é contínua em todos os pontos do intervalo. Certo? Em todos os pontos de menos π até 3π. No caso, ela é contínua em todos os pontos dos números reais, tá? Não é só nesse intervalo, não. Então, por conta do teorema de Fourier, certo? Por conta do teorema de Fourier, que a gente viu ainda agora, aí a gente sabe que a série de Fourier de f vai ser convergente justamente para o valor da função nos pontos desse intervalo. Então, isso aqui vale para todo x dentro desse intervalo aí. Então, esse gráfico também é o gráfico da série, certo? Então, também é o gráfico da série de Fourier. Alguma dúvida? Vai ter algo para fazer se tiver algum valor em que a função f não seja contínua. Aí a gente vai ter que olhar para os limites laterais e tirar a média, mas mesmo assim não é nada de outro planeta. É só fazer uma média dos limites laterais. Tá? Nos próximos exemplos vai acontecer algo assim. Todo mundo entendeu por que esse gráfico aí, que era a princípio o gráfico da função, também é o gráfico da série? É por causa do teorema. A função é contínua em todos os pontos, e a série converge para a função em todos os pontos que a função ela é contínua. Então, o gráfico é igual ao gráfico da função, porque a série é sempre igual à função. Dúvidas? Só falta agora a gente resolver a letra C, né? Que era calcular a soma daquela série. Menos 1 é elevado a n mais 1 sobre n ao quadrado. Então, vamos começar aí montando quem é que seria a série mesmo, certo? A série de Fourier mesmo. Então, a gente já viu aqui ó, que f de x é igual à série, certo? Antes de mais nada. E essa série é o quê? É a 0 sobre 2. Quem é o a 0 que a gente calculou? Π ao quadrado sobre 6. Então, dividindo por 2, fica π ao quadrado sobre 12.
certo? Mais somatório de n igual a 1 até infinito de AN vezes o cosseno de não sei o que, mais BN vezes o seno de não sei o que. E sendo que os BN são zero, então só fica a parte dos ANs, certo? Então vai dar assim, ó. Somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, vezes cosseno de nπx sobre L, né? O L é π, então fica só cosseno de nx. É que ficou muito longe aqui. Cosseno de nx. Essa é a série que é igual à função. Agora, eu quero que apareça aí a série de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n sobre n elevado a 2, que é justamente quem está aqui, ó. Então, eu tenho que escolher algum valor do cosseno para que isso aí dê exatamente menos 1 elevado a n sobre n elevado a 2. Eu tenho que escolher aí o x de modo que o cosseno dê 1, né? Eu tenho que escolher o x de modo que esse cosseno fique igual a 1. Então, eu poderia substituir o x, por exemplo, por zero, certo? Se eu substituir o x por zero, ó, se eu fizer x igual a zero, aí eu vou ter cosseno de n vezes zero. Cosseno de zero é 1. O que vai dar vai ser f de zero, certo? Quem é que é o f, que é o f de zero, né? F de zero, ó, dentro desse intervalo que a gente tá, f de zero, zero tá dentro do intervalo aqui, né? Tá dentro do intervalo. Quem é que é f de zero? Zero ao quadrado sobre 4, ou seja, dá zero. Então isso aqui dá zero. Por outro lado, também dá o quê? SF de f em zero. Série de Fourier de f calculada em zero. Mas isso aí dá o quê? Π ao quadrado sobre 12 mais somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Menos 1 elevado a n sobre n elevado a 2. Porque se eu escolho o x igual a zero, o cosseno de nx dá 1. Pronto, agora eu só tenho que isolar a série aí que a gente tem. Joga isso aqui para o outro lado. Tá certo? Então vai dar somatório de n igual a 1 até infinito. No caso, a gente está querendo quem? A gente está querendo somatório. Repara que aqui em cima está elevado a n mais 1, né? Quer dizer que eu tenho que ter mais um sinal de menos aqui. Eu tenho que fazer com que eu fique com menos 1 elevado a n mais 1 aí. Para isso eu vou fazer assim, ó. Vai ficar menos 1 elevado a n sobre n elevado a 2 aqui. E vai ser igual, como eu passei para o outro lado, ficou menos π ao quadrado sobre 12. Certo? Vou multiplicar dos dois lados tudo por menos 1. Então vai dar menos somatório de n igual a 1 a infinito, e menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Isso aí vai ser igual a π ao quadrado sobre 12. Pronto, esse menos que ficou na frente aí, a gente pode jogar ele para dentro da série. Vai ficar menos 1, né, que é a mesma coisa que o menos ali, menos 1 vezes menos 1 elevado a n. Repete a base e soma os expoentes, e aí deu o que a gente queria. Somatório de n igual a 1 até infinito, menos 1 elevado a n mais 1, sobre n ao quadrado, dá quanto? Dá π ao quadrado sobre 12. E aí é a resposta desse exercício. Certo? Vocês entenderam? Então, tecnicamente pode, mas é para responder do jeito que a questão pediu, né? Que a questão pediu, ó, menos 1 elevado a n mais 1. Tá? Para ficar do jeito que a questão tinha perguntado, aí eu tive que fazer isso aí. Tá bom? Se a pergunta fosse qual é a soma da série de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, aí ficava lá daquele jeito mesmo. Beleza? Pronto, outra coisa. Lembra que na última aula eu tinha falado também, ó, alguma coisa parecida com isso, né? Sendo que ao invés de ser menos 1 elevado a n mais 1 aí em cima, ficava 1 sobre n elevado a 2. Eu disse quanto que era a soma dessa série, mas a gente nunca tinha demonstrado, né? Então, vê.
Digamos que eu queira saber também o quanto equivale isso aqui. Somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a... Eita, não, desculpa. De 1 sobre n ao quadrado. Para a gente saber quanto que dá isso aqui também. O que é que a gente poderia fazer? Bem, se eu quero que na série aqui, ó, fique 1 sobre n ao quadrado, eu tenho que substituir o x por algum valor que faça com que isso aqui, ó, juntando com esse menos 1 elevado a n, dê igual a 1. Então lembra, né, que cosseno de nπ é a mesma coisa que menos 1 elevado a n. Né? A gente já fez esse comentário algumas vezes. Então, cosseno de nπ é igual a menos 1 elevado a n. E o que é que dá se eu fizer menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a n? Bem, tem duas maneiras de a gente se convencer de qual que é essa resposta aí. Ó, menos 1 elevado a n ou é 1 ou é menos 1. Então, eu vou ter o 1 vezes 1 ou menos 1 vezes menos 1. Em ambos os casos dá quanto? Dá 1, né? Qual que seria a outra forma? Seria repetir a base e somar os expoentes. Isso aqui daria menos 1 elevado a 2 vezes n. E esse menos 1 elevado a 2 vezes n aí, a gente escrever assim, ó. Menos 1 elevado a 2 elevado a n. Porque lembra que se eu tenho potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes, né? E daria 2 vezes n, que nem a gente tem aí. Sendo que menos 1 elevado a 2 é o quê? É 1, né? Então deu 1 elevado a n, que é 1. Certo? Beleza. Então, para que no numerador ali fique 1, certo? Apenas, basta eu substituir o x por quanto? Por π, beleza? Se eu substituir o x por π, então no numerador da minha série vai dar 1, e embaixo vai ficar n elevado a 2, que é o que eu queria. Então vamos lá. Se eu fizer x igual a π, usando o fato que cosseno de nπ é menos 1 elevado a n, aí a gente vai ter, ó, f de π, quanto que é esse valor, né? F de π aqui, ó, dá π ao quadrado sobre 4. Então vamos escrever isso aqui. Π ao quadrado sobre 4. Isso vai dar igual ao quê? A π ao quadrado sobre 12 mais somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado vezes menos 1 elevado a n. Ou seja, como a gente comentou ainda agora, isso aqui dá exatamente 1 sobre n ao quadrado. Então, isolando a série, somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado, aí vai dar π ao quadrado sobre 4 menos π ao quadrado sobre 12. Tira o MMC, que é 12. Aí eu faço 12 por 4, dá 3. Então ficou assim em cima. Menos π ao quadrado, né? Ou seja, deu 2π ao quadrado sobre 12, que é π ao quadrado sobre 6. Beleza? E aí pronto, tem uma fórmula aí que eu tô já basicamente prometendo para vocês há bastante tempo. Finalmente tá comprovada, certo? Eu ia fazer isso aí de outra forma, mas aí agora, no meio da aula, eu percebi que dava para aproveitar esse exemplo e já utilizar, tá? A forma que eu ia fazer ia dar muito mais trabalho. Enfim, vamos ver se der tempo, eu ainda coloco ela aqui. Mas vocês entenderam esse exemplo? A parte do cálculo dos coeficientes da série, ela é trabalhosa, porque tem que fazer as integrais lá por partes e tal, mas ela é direta, não tem mistério não, só é aplicar a fórmula e pronto. A parte
do gráfico alguém ficou com dúvida, primeiro a gente começa esboçando o gráfico da função mesmo. Aí a gente desenha como que seria o gráfico dela dentro de um período, e aí sai repetindo esse gráfico no restante do intervalo que a questão pedir. Depois, como é que eu faço o gráfico da série? Onde a função for contínua, o gráfico da série é igual ao gráfico da função. Onde a função for descontínua, aí a série vai valer a média dos limites laterais da função ali naquele ponto. Tá bom? E a última coisa, para usar a série de Fourier para calcular a soma de alguma série, aí a gente tem que achar qual é o valor do x que, se eu substituir na série, vai dar essa série numérica específica que a gente quer. Aí tem que dar uma olhada. Em geral é zero, ou vai ser zero ou vai ser π o valor, tá? Porque o seno ou o cosseno, quando a gente substituir o x por π não, por zero, vão dar o cosseno vai dar 1 e o seno vai dar 0. Se eu substituir o x por π, aí cosseno de nπ dá menos 1 elevado a n e o seno de nπ dá 0. Então são valores que a gente sabe quanto é que vai dar já, que a gente tem como escrever de uma forma simples, certo? Então, em geral, ou é 0 ou π que a gente vai substituir, a menos de algum exemplo mais estapafúrdio, tá bom? Vamos fazer outro exemplo aqui. E aí, a dúvida que aparecer, na hora que aparecer, vocês podem perguntar. Pronto. Esse próximo aqui é o seguinte, ó, é uma função f, é uma função que é periódica com período 4. Tá? E no intervalo de menos 2 aberto a 2 fechado, ela tem essa cara aqui, ó. F de x vai ser x mais 1, de menos 2 até menos 1. Aí vai ser 1 menos x elevado a 2. Eita, aqui não era 1 não, aqui era menos 1, foi mal. De menos 2 a menos 1 aqui. Aí aqui vai ser de menos 1 até 1. E de 1 a 2, aí vai ser igual a x menos 1. Pronto. Então, quais seriam as perguntas agora, né? Esboce o gráfico de f. Tá? Então, ó, já estou começando aí com o gráfico da função, tá? Esboce o gráfico de f no intervalo de menos 3 até 5. Letra B, esboce o gráfico da série de Fourier. Então, esboce o gráfico da série no mesmo intervalo. Gráfico de SF de f no mesmo intervalo. Então, de menos 3 até 5. Terceira pergunta. Só calcular quem é que é o A0. Tá? Não precisa calcular os outros, não. Por sinal, eu recomendo que vocês prestem atenção nesse exemplo aí, porque ele pode ajudar vocês lá na lista. Certo? Que a questão da lista é bastante parecida com esse exemplo aí. Não que as contas sejam parecidas, mas que o espírito da questão é o mesmo. E, por fim, eu quero que a gente calcule a soma dessa série aqui, ó, de n igual a 1 até infinito, de AN. Certo? Então, vê, dentre as minhas perguntas aí, tem determinar quem é o AN? Não, né? Então, eu não preciso determinar quem são os ANs. O que eu tenho que determinar é quem é a soma da série dos ANs. Certo? Então, não vou precisar resolver as integrais para calcular os ANs. Eu só tenho que calcular a soma da série deles. Entenderam? Eu não preciso calcular os ANs. Eu posso até calcular eles, se eu quiser, mas não precisa para fazer esse exercício. Não tá sendo pedido isso. Vamos começar com a parte mais fácil.
que é a parte com esses gráficos aí, tá? Então vamos lá. É de menos 3 a 5. Vamos desenhar aqui. Eixo X, eixo Y. Então, digamos que aqui é menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Então, de menos 2 a 2, a gente sabe como é que fica, né? Então, aqui menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá. De menos 2 até menos 1. É uma reta, né? X mais 1. Quando o x fosse menos 2, daria o quê? Daria menos 2 mais 1. Daria menos 1. Mas seria uma bolinha aberta no menos 1, tá? Por quê? Porque é menos 2 aberto aqui, tá? Aqui só tá menor do que x, não tá menor ou igual. Beleza? Então aí vai ser uma bolinha aberta no menos 1. Vamos colocar menos 1 aqui. No menos 2 aqui dá menos 1. Pronto. E aqui no menos 1 dá quanto? Dá menos 1 mais 1 dá 0. Então aqui daria uma bolinha fechada no 0 e daria um segmento de reta aqui. Agora, de menos 1 a 1, aí agora é uma parábola. É 1 menos x elevado a 2. Quando x for menos 1, dá 0. Quando x for 1, vai dar 0 também. Quando x for 0, vai ser justamente o vértice desse arco de parábola, né? Quando x for 0, dá 1. Então, essa parábola faz assim. Beleza? Aí agora, de 1 a 2 vai ser outro segmento de reta. X menos 1. Quando x for 1, dá 1 menos 1, que é 0. Quando x for 2, dá 2 menos 1, que é 1. E é menor ou igual a 2 aqui, né? Menor ou igual. Então, vai ser uma bolinha fechada aqui no 2. Então, o gráfico vai fazer assim. Alguma dúvida? Só fiz representar aí como é que seriam esses gráficos. Agora, como é que eu marco o gráfico no resto do intervalo que a questão está me pedindo? Eu vou repetir o gráfico, porque a função é periódica. Então, de 2 até 3, o gráfico é igual ao gráfico de menos 2 até menos 1. Vai ser esse mesmo segmento de reta aí, sendo que deslocado. Então, a gente vai iniciar aqui ó, com uma bolinha aberta aqui e vai subir até aqui uma bolinha fechada no 3. Entre 3 e 5, o gráfico é igual ao gráfico de menos 1 a 1. Tem a mesma parábola que teve ali. Então vai fazer assim, ó. Vai ficar meio feio aqui, mas tudo bem. Não, assim tá muito feio. Bem, no 1, ela vai bater aqui na altura, tá certo? E aí ela faz assim também. Mais ou menos assim, certo? E depois iria continuar igual ao gráfico entre 1 e 2, mas não pediu para a gente fazer essa parte. Falta agora na parte de trás, né? De menos 3 a menos 2. De menos 3 a menos 2 vai ser o mesmo gráfico que é onde? O período vale 4, né? Então é só eu adicionar 4 nos dois extremos. Menos 3 mais 4 dá 1, menos 2 mais 4 dá 2. Então, como é que fica o gráfico de menos 3 a menos 2? É igual ao gráfico de 1 a 2. Então, vai ser aquele segmento de reta ali crescente. Ele vai aqui, ó, vai ser uma bolinha fechada. Por quê? Porque aqui ela é uma bolinha fechada e desce para cá, aqui assim. Certo? Esse é o gráfico da função. Então, vamos anotar isso aqui. Gráfico de f de x. Alguma dúvida aqui? Acho que não, né? Agora o gráfico da série de Fourier. A gente vai iniciar partindo do gráfico da função, que a gente já tem. Então eu vou copiar ele aqui. E vou botar ele aqui embaixo de novo. Certo? Esse gráfico vai ser o gráfico para... Como é que esse negócio some? Pronto, agora. Vai ser o gráfico para a série, tá certo?
Então eu tenho que fazer algumas adaptações aí. Por quê? A função, ela é, ela é contínua em todos os pontos do intervalo que a gente tem aí. Não, né? Tem alguns pontos em que ela não é, que ela é descontínua. Tem dois pontos aí no caso em que ela é descontínua, em -2 e em 2, certo? Em todos os outros pontos, a função é igual à série. Mas em -2 e em 2 não, porque ela é descontínua. Então aqui a gente precisa ajeitar. Eu vou tirar essa bolinha daqui e essa bolinha daqui. Tá? Aqui vai ficar agora uma bolinha aberta. E aqui também vai ficar uma bolinha aberta. E onde que eu marco a bolinha fechada? Na média dos limites laterais. Qual que é o limite lateral aqui, ó? Olhando do lado esquerdo, é 1. Olhando do lado direito, é -1. A média é 0. Então eu marco aqui. Certo? E em 2 é a mesma coisa. Se eu ando do lado esquerdo, é 1. Do direito, é -1. Então a média é 0. Então esse aí é o gráfico da série. Entenderam? Não tem nada demais. É só repetir o gráfico da função e onde a função for descontínua, você deixa as duas bolinhas abertas e coloca a bolinha fechada onde? Na média das duas. Certo? No meio lá. Tá certo? Se manifestem, por favor, hein? Faz 15 minutos já que nenhuma pessoa fala nada, já tô ficando preocupado. Pronto, beleza. Agora, vamos para a letra C. Calcular quem é o A0. O A0 é o coeficiente mais fácil que tem de todos que a gente tem, né? Porque é a integral só da função, no intervalo principal. No intervalo de -L a L. No caso aqui, de -2 a 2. Então, A0 vai ser quem? 1 sobre L, que é 2, né? Esse é 4 aqui, ele seria 2L, então L é 2. Integral de -2 a 2 de f de x dx. Então aí a gente tem algumas opções. Para calcular a integral, a gente poderia desmembrar a integral em três. Uma de -2 a -1, uma de -1 a 1 e uma de 1 a 2. Por quê? Porque a função tem três expressões diferentes, um em cada intervalo. Mas eu não vou fazer isso não, eu vou usar o que a gente já tem aqui no gráfico. Certo? Repara o seguinte. Quando a gente fosse calcular essa integral, ela daria o quê? Ela daria a área desse triângulo aqui, sendo que negativa, né? Daria a área desse triângulo aqui, sendo que positiva, porque ele tá para cima. E daria a área nesse pedaço de parábola aqui, embaixo desse pedaço de parábola aqui. Qual que é a área desse triângulo aqui? A base é 1, né? A altura também é 1. Então a área ela é igual a 1 meio. No caso seria -1 meio, né? Porque tá para baixo, por conta dessa orientação aí. Qual que é a área desse triângulo aqui? A base também é 1, a altura também é 1, então dá 1 meio. Então, a integral nessa parte aqui, ó, e nessa parte aqui, as duas integrais vão se anular. Então, eu não vou fazer essas duas, porque elas vão se cancelar. Justamente, vai dar uma, vai ser -1 meio, a outra vai ser mais 1 meio. Vou somar as duas, vai dar 0. Só me interessa mesmo a área ali no meio, embaixo do arco de parábola. Certo? Então, só me interessa fazer essa parte aqui, ó. Integral de -1 a 1 de f de x dx. Sendo que de -1 a 1, a f de x é quem? É 1 menos x ao quadrado. Aí eu faço essa integral aí. Vai dar 1 meio vezes x menos x ao cubo sobre 3, tá? De -1 a 1. Se quisesse também, poderia ter usado o fato de que a função que está aqui, ela é uma função par, né? Se quisesse. Eu até preferiria ter feito assim, porque eu não ficaria com esse -1 aqui, que, como eu falei, costuma me incomodar. Então eu vou fazer isso, tá? Vou botar de 0 a 1, sendo que aí eu tenho que fazer com que a integral aqui fique multiplicada por 2. Então vai cancelar esse 2 com esse 2. Não vai mais ter isso aqui.
E aqui ficou agora de 0 a 1 só. Bem, quando x for 0, vai todo mundo dar 0 aí. Quando x for 1, aí vai dar 1 menos 1 terço, que é 2 terços. Tá certo, tranquilo, pessoal. Tranquilo. Falta só a série do AN. Vamos colocar aqui. Pronto. E quanto é que dá essa soma aqui? De n igual a 1 até infinito de AN. Pronto. Para a gente calcular isso, a gente vai precisar calcular qual é a soma, qual é a série de Fourier, né? Então, deixa eu voltar aqui. Ó, a série de Fourier de f, ela é A0 sobre 2, que quem é A0? 2 terços. Então, vai ficar 1 terço, certo? 2 terços sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito, de AN, vezes cosseno de n πx sobre L. Lembra que o L vale 2, né? Então, fica cosseno de n πx sobre 2, mais Bn, vezes seno de n πx sobre 2. Pronto, aí eu tenho que substituir o x por algum valor que faça com que dentro da série só reste o AN. A gente já tinha comentado sobre isso ainda agora, né? Eu quero que o cosseno dê 1 e o seno dê 0. Então, o que é que eu tenho que fazer? Substituir o x por 0. Tá? Se eu substituir o x por 0, aí o cosseno dá 0 e o... Desculpa, o cosseno dá 1 e o seno dá 0. Vai ficar só somatório de AN. Tá certo? Beleza, pessoal? Beleza, né? Beleza. Massa. Pronto. Então, se eu fizer o x igual a 0, aí a gente vai ficar com o seguinte. A gente só tem que ver o quê? Se, qual que é o valor da série de Fourier em 0. Vai ser igual ao f de 0, se a f for uma função contínua em 0, e vai ser a média dos limites laterais se não for. Então, a gente olha aqui, aqui no gráfico. Ó. No 0, no fx igual a 0, a função ela é contínua. Então, a série ela é igual à função no ponto. E quanto é que vale a função no ponto? Vale 1. Ou seja, a gente vai ter 1 igual a 1 terço mais somatório de n igual a 1 até infinito de AN cosseno de 0, que é 1, mais BN seno de 0, que é 0. Então deu isso. Passa o 1 terço para o outro lado, beleza. Somatório dos ANs aí dá 2 terços. 1 menos 1 terço. Tranquilo? Alguma pergunta? Ou não? Vamos fazer só mais um exemplo. Se ela não fosse contínua no ponto, teria que pegar o valor da média dos limites. Exatamente. Tá? Por exemplo, imagina aí que a gente quisesse substituir o x por 2, por exemplo. Certo? Quisesse substituir o x por 2. Se eu substituísse o x por 2, daria o quê? Pronto, por exemplo, vamos ver o seguinte, para aproveitar a tua pergunta. Quanto que daria essa série aqui, ó? Somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n, vezes a n. Agora, a gente precisa substituir o x por alguma coisa que faça com que quem multiplica o AN dê menos 1 elevado a n. Tá certo? Então, seria substituir o x por quem? Tem que dar cosseno de n vezes π, né? Então, tem que substituir o x por 2. Substituindo o x por 2, aí vai aparecer o quê? Cosseno de... Ó, a gente vai ter
cosseno de nπ vezes 2 sobre 2, é nπ, dá menos 1 elevado a n. E no outro termo vai dar seno de nπ, que é zero. Seno de nπ, que é zero. Tá certo? Então só vai ficar o que a gente queria. Vai dar série de Fourier de f em 2, vai ser 1/3 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de an vezes menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a n vezes a n. Falta só ver quanto que vale isso. Aí eu tenho que olhar para a função quando x for 2. A função quando x for 2, ó, ela é descontínua, tá certo? Então a série dá quanto? A média dos limites laterais. Que é o quê? Ó? É zero, certo? Então isso aqui dá zero. Pelo gráfico que a gente olhou já. É a média dos limites laterais. De um lado é 1, do outro lado é menos 1. Então, essa série aqui vai dar... Então, n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n vezes a n. Vai dar 0 menos 1/3. Dá menos 1/3. Entenderam? Só cuidado com isso. Você tem que olhar se a função, no ponto que você está querendo substituir, se ela é contínua ou se é descontínua. Se for contínua, maravilha. Só é usar o mesmo valor da função. Se for descontínua, aí tem que pegar a média dos limites laterais. Beleza? Para a gente finalizar, vamos fazer só mais um exemplo, que é o exemplo que eu queria usar para mostrar quanto que valia aquela soma de 1 sobre n elevado a 2, tá? Eu queria usar ela para fazer, mas aí vocês vão ver que a conta fica muito mais difícil. Mas vamos fazer só para a gente praticar. Então agora a função da gente é essa aqui, ó. Ela é uma função que é periódica com período 2π. 2π periódica. Ela dentro de um... menos 2 não, de menos π, ela dentro de um período fundamental, ela vale o seguinte: 0 se x estiver entre menos π e 0, e vale x elevado a 2 se o x estiver entre 0 e π. Certo? Então, vamos para as perguntas. A, B, C e D. Letra A. Esboçar qual é o gráfico de f no intervalo de menos 3π até 4π. Letra B. Esboçar qual que seria o gráfico da série no mesmo intervalo. Letra C. Calcular a série. Calcular SF de f de x. E letra D. Usar isso para calcular quanto que vale essa soma daqui. Que agora a gente já viu, né? Quanto é que vale de uma forma bem mais simples. Mas já que a gente está aqui... Maravilha. Então, primeiro, como é que é o gráfico de f? Começo olhando para o gráfico de f dentro de um período fundamental, né? De menos π a π. Vamos desenhar aqui. No caso, essa função, ela nunca assume valores negativos, tá? Então, eu vou fazer assim mesmo. x, y. Então, bora lá. É de 0 até π. A gente vai ter ainda 2π, 3π e 4π. Para valores negativos, aí eu pego menos π, menos 2π e menos 3π. Então, vamos no domínio fundamental da gente. Deixa eu fazer aqui agora de outra cor, de verde. De menos π a 0,
ela vale zero. Então aqui vai ser uma bolinha aberta e zero aqui sempre. Agora, de 0 a π, aí ela vale x ao quadrado, certo? Então a gente vai aqui em cima, ó, até π elevado a 2. E aí o gráfico faz assim. Beleza, né? Agora vamos seguir adiante. Só é a gente repetir esse desenho aí. Ó. Então, de π até 2 vezes π é igual a de menos π até zero. Então, aqui eu vou ter essa bolinha aberta e aqui tudo zero, até chegar aqui. Quando chegar aqui, vai ser outra parábola, até aqui em cima. Chega lá em cima com a bolinha fechada. Aí aqui, repete o gráfico de π até 2 vezes π. Começa aqui em zero, com a bolinha aberta, e vai tudo zero até aqui no 4. Peraí, que ficou muito ruim assim. Vai tudo zero aqui, até aqui, que seria com a bolinha fechada. Certo? Só vai repetindo o gráfico mesmo. Só isso. Agora para trás. De menos 2π até menos π, o gráfico é igual ao gráfico de 0 a π. Porque o período ele vale 2π. Então ele vai começar aqui, bolinha fechada, e vem até aqui em cima, em π elevado a 2. Não, assim tá feio. Também tá feio por causa do meu desenho mesmo, né? Não tem muito o que fazer, não. Pronto, fica assim mesmo. E aqui vai ser o quê? Igual ao gráfico de menos π a zero. Então eu vou ter aqui a bolinha aberta e aqui tudo zero. Sendo que repara que eu não estou dizendo qual é o valor no menos 3. Qual que é o, desculpa, no menos 3π. Qual é o valor no menos 3π? É o mesmo valor em menos π. Então é esse valor aqui em cima. Certo? Esse é o gráfico de f nesse intervalo aqui que a questão pediu. Para a gente fazer o gráfico da série, vamos aproveitar isso aqui. Eita, peguei o pi ali em cima sem querer, né? Problema não. Opa! Danada aconteceu aqui. Agora, pronto. Tá, então deixa eu apagar isso aqui, que eu não quero isso. E aqui vai ser o gráfico da série de Fourier. Então, onde a f for uma função que seja contínua, o gráfico é igual. Onde for descontínua, aí eu tenho que mudar. Onde que ela seria descontínua? Aqui, aqui, eita, saiu tudo. Aqui e aqui. Então, aqui em cima eu vou ter uma bolinha aberta. Aqui eu vou ter bolinha aberta também. E aqui. E aqui também, né? Então, nesses pontos aí, ela é descontínua. O valor da série vai ser o quê? Vai ser a média dos limites laterais. Qual é a média dos limites laterais? Se eu ando por um lado da π elevado a 2, né? Aqui, por exemplo. E pelo outro lado, dá quanto? Dá zero. Então, a média está bem aqui no meio. Π ao quadrado sobre 2. Então, para a gente marcar, vai ficar bem aí no meio. Aqui, aqui e aqui. E aqui também. Beleza, né? Certo. Agora vamos para a série de Fourier. Então a gente tem que calcular quem são esses coeficientes dela. De novo, vamos começar com o que é mais fácil, né? Que é o A0. A0, eu acho que ele ainda cabe aqui. Eu vou ter uma integral, eu vou ter 1 sobre π, né? 1 sobre L. Lembra que isso aqui é 2 vezes L. 1 sobre π vezes a integral de menos π até π de f de x dx. Sendo que de menos π até zero, a função é zero. Então, eu só tenho que fazer a conta de zero até π, que é a parte que não é zero. Então, vai dar de zero a π. Nesse intervalo, a função é x elevado a 2, x2 dx. Então, vai dar 1 sobre π vezes
x ao cubo sobre 3 em 0 e em π. Quando x for π, vai dar π ao cubo sobre 3π. Simplifica, dá π ao quadrado sobre 3. Beleza? Π ao quadrado sobre 3. Certo. Então vamos agora para o AN. Para o AN, infelizmente, a gente tem esse x elevado a 2 aí, né? Então tem que fazer duas integrais por partes. E a mesma coisa com o BN, tem que fazer isso aí um monte de conta. Por isso que eu falei que ia ter um monte de cálculo para a gente fazer. Então, quem é a n, né? Vai ser 1 sobre L, 1 sobre π, integral, de novo, só preciso fazer de 0 a π. De 0 a π de x ao quadrado vezes cosseno de nπx sobre L, né? Sobre π. Cosseno de nx. dx. Por partes, aí o que vai dar? U igual a x elevado a 2. Aí du vai ser 2x dx. dv cosseno de nx dx. Então, v vai ser seno de nx sobre n. Tá, então vai dar 1 sobre π vezes uv. Então, x2 seno de nx sobre n, calculado em 0 e em π, menos a integral de v du. Então, eu vou ter 2 sobre n, é bem parecido aqui essa parte com outra conta que a gente já fez hoje. 2 sobre n, integral de 0 até π, de quem? De x seno de nx, dx. Tá, quanto que dá essa parte aqui? Quando x for π, vai aparecer ali seno de nπ, que é 0. Quando x for 0, aí dá 0 lá direto, né? Vai ser o x elevado a 2, 0 ao quadrado, e o seno de 0 ainda, dá 0 vezes 0 ainda mais. Então, essa parte aí vai dar 0 menos 0. É 0. E a outra parte, né? A outra eu vou ter que fazer outra integral por partes. Então, aqui vai ficar u igual a x. Aí du vai ser dx, certo? E aí dv vai ser seno de nx dx. E então v vai ser menos cosseno de nx sobre n. Tá, bora lá. Então a gente vai ter menos 2 sobre nπ vezes quem? Esse menos 2 sobre nπ é o que a gente já tinha, né? Aqui e aqui, certo? Aí u vezes v, aí vai ter outro menos aí, ó. Menos x cosseno de nx sobre n, dividido por n mesmo. Quando x for 0 e quando x for π, menos a integral de v du. Aí eu vou ter o menos de novo daqui, então vai ficar mais. Vai ter aquele n dividindo, e fica 1 sobre n aqui. Integral de 0 a π de cosseno de nx. dx. Beleza, né? Beleza. Então vamos lá. Primeiro, quanto é que dá isso? Quando x for igual a π, vai dar menos π cosseno de nπ sobre n. Então vai dar menos π vezes menos 1 elevado a n, né? E quando x for 0, aí dá 0 por causa do x. Então vai dar menos π vezes isso, somado com 0. E essa integral aqui que restou, vai dar o quê? Ela vai dar seno de nx sobre n, né? Calculado em 0 e em π. Quando x for π, aí dá seno de nπ, é 0. Quando x for 0, dá 0 também, fica seno de 0. Tá? Então, maravilha, né? Essa integral aqui, adeus. Só restou o quê?
Menos 2 sobre nπ vezes menos π vezes menos 1 elevado a n. Aí vai cancelar π daqui com π de k, o menos daqui cancela com o menos de k. Então deu 2. Deixa eu só ver aqui se eu não errei nada, né? Errei. Não, pronto, não errei não. E lembra que ainda tinha esse π, esse n aqui embaixo, né? Que eu esqueci. Pronto. Então vai dar, o menos cortou com menos, o π cortou com π, ficou 2 vezes menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Ótimo. Então esse aqui é o AN. Agora o BN. BN que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Um pouquinho mais de trabalho para a gente organizar ele, na realidade, né? Porque ele vai ficar meio grandinho. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Qualquer coisa a gente passa para o próximo slide. Então é a mesma coisa. É 1 sobre π vezes integral de 0 a π de x ao quadrado, seno de nx agora. Então tem que começar fazendo por partes. Mais uma vez. Então eu vou dizer que u é x ao quadrado. Aí du vai ser 2x dx. E que o dv vai ser seno de nx dx. E aí v vai ser menos cosseno de nx sobre n. Simbora. Então, 1 sobre π, que multiplica o v. Então, vai dar menos x ao quadrado cosseno de nx sobre n, quando for zero e quando for π, tá? Menos a integral de v du. Então, eu vou ter 2 vezes menos 1 sobre n, então fica mais aqui, mais 2 sobre n, integral de 0 até π, de x dx, de x cosseno de nx dx. Espera aí, deixa eu ajeitar esse negócio aqui. X cosseno de nx dx. Beleza. Então, vamos começar com essa primeira parte, né? Quando o x for π, nessa parte aqui, aí vai dar menos π elevado a 2 cosseno de nπ. Então, deu assim, né? Menos π ao quadrado vezes menos 1 elevado a n. Quando x for zero, dá zero por causa do x ao quadrado. Então, mais zero sobre n. Na outra parte, integro por partes de novo. Então, vamos ver se a gente consegue aqui ainda economizar espaço. Se u for x, aí o du vai ser dx, tá? E dv seria cosseno de nx dx, e aí v seria seno de nx sobre n. Seno de nx sobre n. Tá? Então, vamos para o próximo slide agora. Bem, o que é que a gente tem aí, né? A gente vai ter 1 sobre π, continuar aqui, 1 sobre π vezes. Dessa primeira parte aí, ó, deu menos π ao quadrado vezes menos 1 elevado a n sobre n. Menos π ao quadrado menos 1 elevado a n sobre n. E a integral lá agora. Aí a gente fica com 2 sobre n, né? 2 sobre n. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui que está me incomodando. Aí mais 2 sobre n vezes outro parênteses aqui para integrar por partes. Aí eu vou ter uv, então x seno de nx sobre n. X seno de nx sobre n, calculado em 0 e em π, menos a integral de v du. Então, a integral de... é 1 sobre n, né? Integral de seno de nx. 1 sobre n, integral de 0 até π, de seno de nx. dx. Fechei um, fechei outro. Tá, quanto é que dá essa parte? Quando x for π, aí vai dar π vezes seno de nπ. Dá zero.
Quando x for zero, os dois dão zero de novo. Então, aqui dá zero. Falta só a outra integral. Na outra integral, aí a gente vai ter o quê? Integral do seno é menos o cosseno, né? Então, vai dar menos cosseno de nx sobre n em zero e em π. Então, vamos ver com calma o que é que vai dar, né? A gente vai ter 1 sobre π vezes menos π ao quadrado menos 1 elevado a n sobre n. E ali dentro ficou mais 2 sobre n elevado a 2, tá certo? Na verdade, 2 sobre n ao cubo, né? Que tinha n daqui, que já tinha esse n daqui e esse n que saiu daqui. Ó. Então, é 2 sobre n, sobre n ao cubo aqui. Certo? E é mais por quê? Porque tinha esse menos daqui e esse menos de cá. Cosseno de nx quando x for π, quando x for zero. Quando x for π, aí vai dar cosseno de nπ, né? Menos 1 elevado a n. Quando x for zero, dá cosseno de zero, que é 1. Então, ficou isso aqui. Ficou esse monstrinho aí, tá? Vamos organizar. O que é que dá para simplificar? Nesse primeiro termo, dá para cortar um π que tem aqui em cima com esse π que tem aqui na frente. E esse menos que está aqui, dá para a gente jogar para o expoente, certo? Aumenta 1 lá no expoente. Então, nesse primeiro termo, vai dar π vezes menos 1 elevado a n mais 1, certo? Sobre n. Beleza, né? No segundo termo, aí vai ter mais 2 sobre π vezes n ao cubo, que multiplica quem? Menos 1 elevado a n menos 1. Tá? Se quisesse fazer, que nem a gente fez na última aula, né? Que isso aí dá o quê, né? Menos 1 elevado a n. Ele ou é 1 ou é menos 1. Quando for 1, que é quando o n for par, aí fica 1 menos 1. É 0. Quando o n for ímpar, certo? Quando o n for ímpar, aí o menos 1 elevado a n dá menos 1. Com o outro menos 1 que já tinha ali, fica menos 2. Então, se quisesse, também poderia fazer aquela mesma arrumação da última aula. Mas eu não vou fazer, certo? Eu vou deixar desse jeito aí. Essa forma aí é a forma que vai ficar os nossos BNs mesmo. Já está quase terminando, tá? Então, qual é a fórmula da série agora? Com isso. SF de f de x é quem? A0 sobre 2. A 0 foi lá atrás, né? Π ao quadrado sobre 3. Então, vai ficar π ao quadrado sobre 6. Que divide por 2, né? Mais somatório de n igual a 1 até infinito de AN. Cadê a n? 2 vezes menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Então, 2 vezes menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Deixa eu fazer assim. Cosseno de n πx sobre L, né? O L eu já esqueci, mas ele era π. Então vai ficar n πx sobre π. Vai dar nx. Então, cosseno de nx aqui. Certo? Mais aí o bn. Bn gigantesco, né? Aí dá π menos 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 2 sobre πn ao cubo vezes menos 1 elevado a n menos 1, fechei aqui, vezes seno de nπx sobre π, seno de nx. Fechei aqui. Pronto, essa é a série de Fourier, que responde a letra C. Tá, e agora, se eu quiser saber, ó, quanto equivale essa série aqui, que a gente já sabe agora, né? Mas usando essas contas aí que a gente fez, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito de fazer com que quem está aqui apareça 1 sobre n elevado a 2. Para fazer isso, a gente tem que substituir isso aqui por quem? O x, né?
Mesma ideia lá do começo. Se eu substituir o x por π, vai ficar menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a n. Vai dar 1. Tá? Então eu tenho que substituir o x por π. Se eu substituir o x por π, aí essa parte inteira aqui, o que está aparecendo aqui, não me interessa para nada. Por quê? Porque eu vou ter seno de nπ, que é zero. Certo? Então, o próximo slide mesmo. Então, substituir o x por π. É como é que a série fica em π? A partir da fórmula dela. A série fica quem? Fica π ao quadrado sobre 6, certo? Mais essa parte aqui vai dar o quê? Vai dar 2 vezes menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a n de novo. Aí fica 2 vezes 1, né? Sobre n ao quadrado. Então, o 2 eu vou escrever ele aqui na frente da série. Certo? Vai ficar justamente isso aqui. E o resto lá, tudo que a gente tinha aqui, ó, que envolvia o seno, vai dar zero, porque seno de nπ é zero. Então, deu isso. Só precisa saber agora quanto é que vale a série de Fourier em π. E aí, o que é que faz? A gente volta aqui e olha no gráfico. Em π, a função, ela é contínua ou ela é descontínua? Ela é descontínua. Então, o valor da série nesse ponto é a média dos limites laterais, por conta do teorema de Fourier. Quanto é que é a média dos limites laterais? Π ao quadrado sobre 2. Então, eu vou aqui ó, e igualo isso a π ao quadrado sobre 2, que é pelo teorema de Fourier. Tá, aí agora é só isolar. Vamos lá, a gente vai ter ó, 2 vezes a série, que a gente quer. 1 sobre n ao quadrado. Aí vai ser π ao quadrado sobre 2 menos π ao quadrado sobre 6. Tirando o MMC, que é 6. Aí vai dar 6 por 2 dá 3. 3π ao quadrado menos π ao quadrado. 2π ao quadrado sobre 6. Aí vai cancelar esse 2 daqui com esse 2 de cá. Mesmo resultado de antes. N igual a 1 até infinito. A série de 1 sobre n ao quadrado dá π ao quadrado sobre 6. Maravilha. Assim foi mais difícil, né? Porque no exemplo inicial a gente teve a favor da gente o fato de que a função ela era par, né? Como ela era par, não precisava calcular os BNs. Já dava um zero logo de cara. Nesse caso aqui, não, a função não é par. Repara que se eu olho aí para o gráfico da função, apesar de ela ser isso aqui, ó, x ao quadrado, ela só vale isso de 0 a π. De menos π a 0, ela não vale isso. E se eu olhar para o gráfico, eu vejo que o gráfico não é simétrico em relação ao eixo y. Se não é simétrico em relação ao eixo y, a função não é par. Então, toma cuidado com isso, tá? Se eu definir ela com mais de uma expressão dentro do meu período fundamental, a função, mesmo sendo tipo x ao quadrado, por exemplo, ela pode não ser par, que é o que está acontecendo aí. Vocês entenderam, pessoal? É isso por hoje, tá? Vamos encerrar por aqui. Se alguém quiser perguntar algo, fica à vontade. Se não, vocês estão liberados. Bom final de semana. Semana que vem a gente continua. Vou finalizar aqui a apresentação, tá?